eu louvo a Deus, né? Porque Deus me deu esse dom maravilhoso. E eu tento usá-lo da melhor forma possível. Eu cheguei nesse assunto, mas não lembro agora o que eu ia falar. Mas enfim, depois eu Sua retomo primeira aqui. música, então. Ah, minha primeira música. Primeiro hino que você tocou na igreja. Eu me encontrei com Jesus, Santiga, hein? E a sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. Eu me encontrei com Jesus e a sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. E agora livre estou, completamente sarado. E agora livre estou, completamente sarado, pois teu amor me encontrou e encheu o meu ser. Eu lembro que essa foi a primeira música. Dá até... Uma benção, assim, né? Fala do encontro com Deus. Eu aceitei a Cristo na Presbiteriana Renovada. Era uma igreja na visão celular na época, então uma igreja em células. E aí tinha ali o encontro com Deus, né? Era um retiro. A gente ficava 3 dias e era 3 dias sendo ministrados. Isso é uma coisa que se perdeu. É. Mas eu participei uma vez, eu vou falar, é muito... Eu participei profundo. desses grupos assim, só que quando eu não era. Na verdade, quando eu me converti, eu tinha 12 anos. Também faz muito tempo. Faz muito tempo. Só que aí eu fiquei um. Não, fica quieto. Eu fiquei um. 44 Eu fiquei um bom tempo na igreja, eu me batizei, tá? Era numa igreja chamada Sinos de Belém. E aí eu fiquei um tempo, depois eu me desviei. Aí eu voltei para a Assembleia, fiquei um tempo. E aí chegou a adolescência. Chegou na adolescência, mundão. Mas eu tinha recebido uma revelação. E Deus falou assim, que eu ia pro mundo, que eu ia aprender muita coisa lá no mundo e que depois eu ia voltar e que eu ia usar os meus dons para poder levar a palavra de alguma forma. Então, de alguma forma, eu acabo levando. Eu também tenho essa questão da autodidata, de tocar só aprendendo sozinho. Comecei a fazer aula aqui com o Marquinhos, assim, para refinar, né? Minha memória é péssima, minha memória é totalmente péssima. Eu não consigo gravar as coisas, entendeu? Eu não consigo gravar, tipo, eu sei as notas, mas preciso estudar. Eu comecei a fazer aula para gravar a sequência, para gravar os campos, essas coisas. Mas voltando ao assunto. Quando eu saí da igreja evangélica lá, que eu fui pro mundo, aí eu comecei a ir para a igreja católica um tempo. E lá eu comecei a entender o que era de fato que eu queria fazer. Que era levar a palavra, que era louvar a Deus, que era ministrar de alguma forma. E aí eu participei de um encontro de jovens com Cristo, chamado Manaim. E, cara, foi uma das experiências? Isso, uma das experiências mais profundas que eu tive, assim, onde eu aprendi sobre um pouco mais da palavra, sobre o que eu aprendi de fato, o que era um testemunho, o que era o Deus agir na vida da gente. Então, foi ali que eu comecei. Só que aí depois eu saí, um tempo fora, e aí eu casei, mas eu tinha aquela vontade de estar dentro da igreja, mas até então não. Mas até então eu tinha Deus no meu coração, eu tinha conhecido outros lugares, outras igrejas, outras religiões, mas
eu falei, cara, eu tô no lugar errado, eu preciso voltar pro centro, que era a minha raiz, que sempre foi, lá com 12 anos, quando eu aceitei. E aí eu comecei a realmente, de fato, seguir essa questão. Onde eu me encontrei de fato, assim, falar, eu vou seguir aqui, porque aqui eu vou crescer, meu ministério, foi aqui na Adorarte mesmo, quando eu conheci o pastor. Eu ainda estava em julgo desigual com a minha esposa. Hoje, graças a Deus, ela também é crente, família inteira, graças a Deus. Promessa de Deus. E acho que tudo isso acontece graças a ela, porque de fato eu preciso muito do apoio dela. E aí, quando ela aceitou a Cristo, eu orei tanto para que isso acontecesse. Tanto a gente estava num momento tão conturbado, tão difícil na nossa vida, que eu me peguei muitas vezes em adoração, louvando, porque eu não conseguia orar. Eu não conseguia chegar perto de Deus, eu não conseguia deixar que o Espírito chegasse. Eu não, exatamente, eu não tinha. Ela olhava para mim e falava assim, eu não te enxergo, eu não vejo mais o Maurício. É revelação, tá, gente? É a primeira mão. E aí, foi quando eu realmente entendi que sobre o louvor, sobre a adoração, sobre se achegar mais perto, sobre construir um tabernáculo de adoração interna, sobre ter o secreto com Deus, que é você se fechar, você ficar ali, esperar, ter paciência, ter o discernimento de entender quando é Deus e quando não é. Se ficar em silêncio para si mesmo, vedar todos os ruídos externos. Esses dias eu até falei para ela falou, eu não consigo, falei assim, enquanto você estiver fazendo ruído, você não vai conseguir entender, você não vai conseguir ouvir o Espírito Santo. E é muito isso, sabe? É muito isso. Essa noite eu passei com a minha sogra lá no hospital, e aí tava um ambiente meio pesado, assim. O hospital é um ambiente muito pesado. Eu consegui orar um pouco, mas acho que a maior parte do tempo eu fiquei em louvor, sabe? Eu fiquei adorando, pedindo para que o Espírito viesse, vem o Espírito, Senhor Jesus, e foi mais, acho que eu consegui chegar mais, né, nesse sentido, sabe? Você sabe que essa questão hospitalar, posso falar com propriedade, porque eu trabalho no hospital. Benção. E aí a música está sendo usada como terapia. Ainda que não seja, às vezes, música cristã, né? Músicas sacras. Às vezes não. Tem uns doutores da alegria que fazem um trabalho onde eu trabalho. Tem médicos lá que são músicos, que dão concerto musical, fazem moda de viola. Porque tem já estudos hoje científicos que mostram que a música ela tem esse poder. Curativo. É um negócio espiritual. É espiritual. Falando dessa questão da angústia, em Salmos Davi, ele falava muito sobre os momentos de angústia dele. Os momentos de angústia era onde ele mais chegava perto. Tem um salmo que Davi que ele falava que ele não dará descanso aos meus olhos até que eu construa um local de habitação para o Senhor. Falando sobre o tabernáculo, falando sobre a presença de Deus se chegar perto a ele, assim. Ainda que ele tenha sido um homem segundo o coração de Deus, ele errou várias vezes. E mesmo assim, Deus usou muito. E ele foi, sim, excepcional, assim. E a adoração foi o que mais... É a sinceridade de Davi. Ele rasgava o coração. Ele rasgava o coração diante de Deus. E é interessante, porque nós somos templos, né? Então, a gente precisa também, o templo... O pessoal, antes, eles iam no templo para poder adorar. Né? Então, hoje a gente consegue adorar a Deus em qualquer lugar. A gente está falando sobre isso no outro também. A gente falou então, a gente tem essa liberdade, né? Mas para que verdadeiramente a gente possa ser usado, o templo precisa estar limpo. Por isso que eu falei que o processo da adoração ela envolve o período de... bem antes, né? Então, você tem que ter o seu momento com Deus, né? Tem que ter o seu devocional com Deus, para que Deus possa... De fato, né, para que você, quando você louvar ou adorá-lo, né, na beleza da tua santidade, você possa atrair a presença de Deus, você possa atrair o Espírito Santo para o ambiente que você está, né? E você falou de algo importante do hospital, eu lembro, talvez o Maurício não lembre,
mas o Felipe que está nos bastidores vai lembrar. Acho que até sei do que você vai falar. Do Santa Mônica. É, isso mesmo. Eu não consegui ir nesse dia, mas eu lembro. A gente fez um trabalho muito legal ali. Muito legal mesmo. A proposta era ali, o ambiente era bem pesado, né? Santa Mônica é um hospital de recuperação, psiquiátrico de recuperação, e a gente encontrou algumas pessoas que eram até celebridade, né? O pessoal da Gazeta, ou tinha uma outra, eu lembro que quando a gente foi lá, tinha uma mulher que ela era compositora, ela era uma das compositoras, ou ela transcreveu alguma literatura musical do pessoal da congregação cristã. Então, assim, era uma mulher muito importante. Ela estava lá, falou assim, eu estou aqui porque meu marido... E assim, cada um tinha a sua história, né? Então, a gente via de tudo um pouco. Mas quando a gente chegava para o momento do louvor, que essa era a proposta pela qual a gente entrou ali, a princípio, né? Não, a gente veio aqui para cantar uma música com vocês, um louvor. Então, a gente cantava um louvor bem conhecido. E aí, quando você menos esperava, tava aquela galera, né? Louvando junto, e o pessoal se emocionando. Aí vinham os enfermeiros, coisa linda, assim. Então, de fato, o poder, né? A música, como que ela consegue trazer, né? A presença de Deus, né? Para o ambiente. Você me falou